Fala, meu time Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês os resultados dos palpites e um monte de palpites e com muita qualidade, beleza, galera? Trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 25 de abril. Tivemos 17 palpites com 14 greens e apenas 3 reds. Olha só que resultados lindos, beleza, galera? Já para os resultados do dia 26 de abril, tivemos 31 palpites com 20 greens, 6 reds e temos 5 jogos ainda que irão acontecer, beleza, galera? Então acompanhem para atualizar a nossa planilha. Beleza, galera? Iremos analisar os jogos do dia 27 de abril e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza, galera? Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também deixe um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e também não se esqueçam de ativar as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites. Beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites de hoje? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar com nossas análises aqui. Separei para vocês o Wellington Phoenix versus o MacArthur. Separei essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Wellington Phoenix tem 58% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O MacArthur tem 50%. No histórico, 6 vitórias do Wellington Phoenix, 2 empates e 3 vitórias do MacArthur. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o MacArthur vem marcando gols a 5 jogos e o Wellington Phoenix vem marcando gols também a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over goal no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo ocorrendo também na maioria das partidas das equipes. Então, para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Newcastle Jets versus o Central Coast Marines. Separei essa partida com over 1,5 gols na Liga da Austrália também. O Central Coast tem 51% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. O Newcastle tem 44%. No histórico, 18 vitórias do Newcastle Jets, 16 empates e 22 vitórias do Central Coast. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Central Coast vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Newcastle, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Melbourne Victory versus Western Sydney Wanderers. Separa essa partida com over 1,5 gols também na Liga da Austrália. O Melbourne tem 52% de probabilidade de vitória e ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Sydney tem 33%. No histórico, são 15 vitórias do Melbourne, 5 empates e 10 vitórias do Western. Verificando, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sydney vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Melbourne, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, West Ham United versus o Liverpool. Separa essa partida na Premier League da Inglaterra com over 2,5 gols. O Liverpool jogando fora de casa tem 64% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O West Ham tem 39%. No histórico, 37 vitórias do Liverpool, 11 empates e 11 vitórias do West Ham. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o West Ham vem sofrendo gols a 8 jogos e o Liverpool não empata a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do West Ham, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza?
Próxima partida eu separei o CSKA Sofia versus o Levski Sofia. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols na Parva Liga da Bulgária. O CSKA tem 51% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Levski tem 61%. No histórico, 21 vitórias do CSKA, 17 empates e 14 do Levski. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o CSKA não empata 5 partidas e o Levski também. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas e na casa do CSKA, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Leipzig versus o Borussia Dortmund. Separei essa partida com over 2,5 gols na Bundesliga da Alemanha. O Leipzig tem 59% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dortmund tem 72%. No histórico, são 7 vitórias do Leipzig, 2 empates e 8 vitórias do Dortmund. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Dortmund vem sofrendo gols a 5 jogos e o Leipzig vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e verificando na casa do Leipzig, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Bayern Munique versus Eintracht Frankfurt. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Bayern tem 68% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Eintracht tem 50%. No histórico, 35 vitórias do Bayern, 10 empates e 11 do Eintracht. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bayern vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. Últimos jogos dos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Honeychurch versus Kingstonian. Separa essa partida na Hitman League da Inglaterra com mercado de over 2,5 gols. O Honeychurch tem 85% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Kingstonian tem 11%. No histórico, 7 vitórias do Honeychurch, 4 empates e 3 do Kingstonian. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Honeychurch vem marcando a 8 jogos e o Kingstonian vem perdendo a 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Horsham versus o Concordia Rangers. Separei essa partida na Hitman League da Inglaterra com over 2,5 gols também. O Horsham tem 82% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Concordia tem 22%. No histórico, foi uma partida disputada com um empate e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Horsham vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Concordia vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Derby County versus o Carlisle United. Separei essa partida com vitória seca para casa na League One da Inglaterra. O Derby tem 76% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Carlisle tem 28%. No histórico, são 3 partidas para o Derby e a média de gols é de 11 gols. Verificando em séries, o Derby não perde as 5 partidas e o Carlisle vem sem empates as 5 partidas e perdeu 4 delas. Verificando os últimos encontros, temos o mercado de vitória do Derby nas 3 últimos jogos nos campeonatos. O Derby venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Carlisle vem perdendo a maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Manchester United versus o Burnley. Separa essa partida com over gol no primeiro tempo na Premier League da Inglaterra. Manchester United tem 63% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Burnley tem 44%. No histórico, são 12 vitórias do Manchester United, 5 empates e 2 vitórias do Burnley. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Manchester United vem marcando gols a 10 jogos e o Burnley vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas e principalmente na casa do Manchester United. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza?
Próxima partida, separei o Newcastle United versus o Sheffield United. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com vitória seca para casa. O Newcastle tem 78% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sheffield tem 17%. No histórico são 8 vitórias do Newcastle, 1 empate e 3 vitórias do Sheffield. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sheffield vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de vitória do Newcastle em 4 das últimas 6 partidas. Na própria casa do Newcastle, ele venceu as 2 partidas disputadas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Newcastle venceu 3 das suas últimas 6 partidas e o Sheffield não vence nenhuma das partidas. Então, para essa partida, vitória para casa seca, beleza? Próxima partida, o Sabah contra o Sabeil. Sempre essa partida na Premier League do Azerbaijão com mercado de over 1,5 gols. O Sabah tem 49% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Sabeil tem 50%. No histórico, 10 vitórias do Sabah, 5 empates e 9 vitórias do Sabeil. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sabah vem sofrendo gols há 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Sabah, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também, e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Annan Athletic versus o Falkirk. Separa essa partida na League One da Escócia com over meio gol no primeiro tempo. O Falkirk tem 62% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Annan ele tem 61%. No histórico, 3 vitórias do Falkirk e 1 empate. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo ocorrendo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Varaždin versus o Dinamo Zagreb. Separa essa partida com over 1,5 gols na HNL da Croácia. O Dinamo tem 72% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Varaždin tem 39%. No histórico, 35 vitórias do Dinamo, 10 empates e 4 vitórias do Varaždin. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Varaždin vem sem empates a 5 jogos e o Dinamo vem vencendo a 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Fenerbahçe contra o Beşiktaş, clássico na Turquia. Separei essa partida com over 1,5 gols na Superliga. O Fenerbahçe tem 67% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Beşiktaş tem 44%. No histórico, 29 vitórias do Fenerbahçe, 20 empates e 21 vitórias do Beşiktaş. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem sofrendo gols a 9 jogos, o Beşiktaş vem sem derrotas a 5 jogos, empatou 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Fenerbahçe, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Ankaragucu contra o Beşiktaş que foi 0 a 0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Rosenborg versus o Bodo Glimt. Separa essa partida na Elite Série da Noruega com o mercado de over 1,5 gols. O Bodo tem 54% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rosenborg também tem 72%. No histórico, 26 vitórias do Rosenborg, 10 empates e 8 do Bodo. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Rosenborg vem vencendo a 4 partidas e o Bodo vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Rosenborg, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Grande probabilidade de ambas marcam, beleza? Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Juventus contra o Milan. Separa essa partida com o mercado de over 2,5 cartões nesse clássico da Série A da Itália. A Juventus tem 46% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Milan tem 61%. No histórico, 38 vitórias da Juventus, 18 empates e 23 do Milan. A média de gols é de 3 gols. Em séries, a Juventus não perde as 5 partidas e o Milan não empata as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 cartões
na maioria das partidas das duas equipes. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de 4,5 cartões somados às duas equipes. O nosso árbitro ele tem uma média de 4,5 cartões por partida e cartões amarelos 4,2. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 2,5 cartões. Beleza, galera? Próxima partida, o Larne contra o Coleraine. Separa essa partida na Premiership da Irlanda do Norte com over 2,5 gols. O Larne tem 68% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Coleraine tem 61%. No histórico, 3 vitórias do Coleraine, 6 empates e 6 vitórias do Larne. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Coleraine vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em uma das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Benfica contra o Braga. Separei essa partida na Primeira Liga de Portugal com o mercado de over 2,5 gols. Nesse clássico de Portugal, o Benfica tem 60% de probabilidade de vitória. Na forma recente, ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Braga tem 83%. No histórico, 34 vitórias do Benfica, 8 empates e 15 vitórias do Braga. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Benfica vem a 10 jogos marcando gols e o Braga vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Benfica, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Volos contra o Panserraicos. Separei essa partida na Superliga da Grécia com o mercado de over 1,5 gols. O Volos tem 75% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Panserraicos também tem 50%. No histórico, 3 vitórias do Volos e 2 empates. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Volos vem marcando há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Hajduk Split versus o Rudez. Separa essa partida na Croácia com vitória seca para casa. O Hajduk tem 77% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rudez tem 11%. No histórico, 9 vitórias do Hajduk e 2 do Rudez. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hajduk vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto o Rudez perdeu as últimas 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Hajduk Split venceu as 6 partidas que disputaram e nos últimos jogos dos campeonatos, o Hajduk venceu apenas uma partida das últimas 6 e o Rudez não venceu nenhuma. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Al-Khalid versus o Al-Nassr. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Professional League da Arábia Saudita. O Nassr jogando fora de casa tem 62% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Khalid tem 56% também. Verificando o histórico, 5 vitórias do Nassr, 3 empates e uma do Khalid. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Khalid vem a 6 jogos marcando gols e o Nassr vem marcando a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Se verificando os últimos jogos dos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei a Universidade Católica versus o Cumbaya. Separei essa partida com vitória seca para casa na Pro Série A do Equador. A Universidade Católica tem 74% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cumbaya tem 33%. Verificando o histórico, 3 vitórias da Universidade e um empate. A média de gols é de abaixo de 1 gol. Verificando em séries, a Universidade Católica vem marcando a 5 jogos e verificando os últimos encontros, ele venceu 3 das últimas 4 partidas contra o Cumbaya. Na casa dele, ele venceu as 2 partidas que disputou. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória da Universidade Católica em 3 das últimas 6 partidas e o Cumbaya, ele não vence as partidas fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Ghent versus o Westerlo. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Pro League da Bélgica.
O Genk tem 71% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Westerlo tem 17%. No histórico, 22 vitórias do Genk, 12 empates e 11 do Westerlo. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Genk ele vem marcando gols a 10 jogos e o Westerlo vem sofrendo gols a 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também ocorrendo na maioria de suas partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, separei a Lazio contra o Hellas Verona. Separei vitória e empate para casa nessa partida na Série A da Itália. A Lazio tem 59% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hellas Verona tem 50%. No histórico, 3 vitórias da Lazio, 7 empates e 6 do Hellas. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, a Lazio vem vencendo a 3 partidas e o Hellas Verona vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate da Lazio em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da Lazio, ele venceu ou empatou 5 das últimas 6 partidas também. E nos últimos jogos dos campeonatos, a Lazio vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Hellas Verona fora de casa venceu apenas uma partida. Então para essa partida eu separei vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, separei o Alger contra o Parado. Separei essa partida com vitória seca para casa na Ligue 1 da Argélia. O Alger tem 65% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Parado tem 44%. No histórico, 7 vitórias do Alger, 4 empates e 1 vitória do Parado. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Alger vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Alger em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos do campeonato, o Alger venceu 5 das suas últimas 6 partidas e o Parado fora de casa ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Paris Saint-Germain contra o Le Havre. Separei essa partida com vitória seca para casa também na Ligue 1 da França. O Paris Saint-Germain tem 72% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Le Havre tem 17%. No histórico, 3 vitórias do Paris Saint-Germain, 5 empates e 3 vitórias do Le Havre. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Paris Saint-Germain vem vencendo a 3 partidas e o Le Havre vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Paris Saint-Germain em todas as partidas. Na casa dele, ele venceu a única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Paris Saint-Germain vencendo 4 das últimas 6 partidas e o Le Havre, ele não vence nenhuma das partidas e principalmente fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida eu separei o Atlético de Madrid contra o Atlético Bilbao. Separei essa partida em La Liga da Espanha com o mercado de over do 1,5 gols. O Atlético de Madrid tem 49% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bilbao tem 61%. Verificando o histórico, são 34 vitórias do Madrid, 9 empates e 20 vitórias do Bilbao. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Madrid ele vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Madrid, over 1,5 gols também em 3 das últimas 6 últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Vasco da Gama contra o Criciúma. Separei essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Vasco tem 61% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Criciúma tem 67%. No histórico, 7 vitórias do Vasco, 1 empate e 5 do Criciúma. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Vasco vem sofrendo gols a 6 jogos e o Criciúma vem empatando a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas de duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Aston Villa contra o Chelsea. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo também na Premier League da Inglaterra. O Aston Villa tem 47% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Chelsea tem 61%. No histórico, 16 vitórias do Aston Villa, 14 empates e 33 do Chelsea. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Aston Villa vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Últimos jogos dos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo,
beleza? Próxima partida, o Cuiabá contra o Atlético Mineiro. Separei essa partida na Série A do Brasileirão com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Atlético Mineiro, ele está com 45% jogando fora de casa. Tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cuiabá tem 56%. No histórico, 5 vitórias do Atlético Mineiro e empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atlético Mineiro vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cuiabá, under 3,5 gols em uma das últimas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o New England Revolution versus o Inter Miami. Separei essa partida na MLS dos Estados Unidos com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Miami de 44%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o New England tem 22%. No histórico, são 3 vitórias para cada lado e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o New England vem perdendo a 3 partidas e o Miami vem marcando a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over gol no primeiro tempo em maioria de suas partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, separei over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, separei o Bahia contra o Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. Separei essa partida com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos 2 cartões ou mais para as duas equipes nas partidas. E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de cartões de acima de 5 cartões por partida somados às duas equipes. E verificando o nosso árbitro, ele tem uma média de 7 cartões por partida e 6 cartões amarelos por partida. Então acredito que para as partidas nós teremos, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, separei o Tigres contra o Clube Tijuana. Separei essa partida na Liga MX do México com over 1,5 gols. O Tigres tem 66% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Tijuana, ele tem 44%. No histórico, 14 vitórias do Tigres, 8 empates e 4 vitórias do Tijuana. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Tigres vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Tigres, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Pachuca contra o Mazatlán. Separei essa partida com over 1,5 gols na Liga MX também. O Pachuca tem 61% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mazatlán tem 39%. No histórico, 19 vitórias do Pachuca, 8 empates e 16 do Mazatlán. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Mazatlán vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos encontros na casa do Pachuca, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos vem ocorrendo over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e muito obrigado por termos atingido a meta de 1000 caiporas no nosso canal. Vamos lá então para o nosso bilhete caipora? Fala aí, minha caiporada, aqui está o nosso bilhete. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para Al-Khalid versus Al Nassr. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Ghent contra o Westerlo. Vitória, empate para casa em Lazio contra o Hellas Verona. O Paris Saint-Germain para vencer o Le Havre. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Aston Villa contra o Chelsea. Over 1,5 gols para o Pachuca contra o Mazatlán. Over 1,5 gols para o Melbourne Victory versus Western Sydney Wanderers. E over 2,5 gols para o West Ham contra o Liverpool. Over 1,5 gol no primeiro tempo para Bayern Munique versus o Eintracht Frankfurt. E over 2,5 gols para o Honeychurch versus o Kingston Young. Separei over 2,5 gols também para o Horsham e o Concordia Rangers. E por último, over 1,5 gol no primeiro tempo em Manchester United versus o Burnley. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!